Um personagem que flerta com diferentes lados. Ora, ele pode ser herói, anti-herói ou um vilão mais vingativo. O fato é que falar sobre Namor é ir de encontro com os primórdios da Marvel. É ir de encontro com as discussões sobre a construção de uma imagem. Nesse vídeo, iremos entender quem é o filho ilustre de Atlântida e mergulhar na história desse importante personagem da Marvel, que agora também chegou aos cinemas. Isso aqui é mais um formato de apresentação de personagem, origem, explicação de poderes, as primeiras histórias, é o que eu chamo de história completa, né? Eu escolhi fazer esse apanhado geral de Namor porque pra mim ele foi o grande destaque de Wakanda Forever, que é o segundo filme aí do Pantera Negra, né? E esse texto, importante dizer, foi escrito junto com meu querido Danilo Bezerra, jornalista, fã absoluto de quadrinhos e que vem me ajudando bastante nessas pesquisas e na construção desses textos. Informo também que no primeiro comentário desse vídeo tem um link para algumas obras sobre o personagem. Eu indico que você tenha e leia pelo menos Namor As Profundezas, que é uma graphic novel, é curtinha até, uma história de terror ali com o personagem, bem diferente das outras que eu vou contar aqui, tá? Eu não vou dar spoiler sobre essa, inclusive. Comprando pelo meu link, você me ajuda muito, um cascalhinho ali da Amazon, mas vale a pena. E esse vídeo, avisando, não tem spoilers de Pantera Negra, nem do MCU, tá? Te peço o like logo de cara e partiu o que interessa. Namor foi desenvolvido por Bill Everett para Funnies Inc., estúdio responsável por criar vários quadrinhos sob demanda. O personagem fez parte do pacote de aventuras criadas para serem publicadas na revista Marvel Comics de número 1 em abril de 1939. Mas a história ela foi publicada meses antes na Motion Picture Funnies Weekly, o que torna o Namor ainda mais antigo do que a Marvel em si. Ele é filho da princesa Fen, herdeira direta do trono de Atlântida, que é do imperador Takor, e ela é mãe de Namor junto com o norte-americano Leonard Mackenzie. Na classificação do mundo Marvel, Namor é da raça do Homo Mermanus, que em sua grande maioria possui a capacidade de respiração submarina. E ele é um mutante, tá? Bom dizer. Seu corpo aguenta pressões extremas, além de ter força sobre-humana, velocidade, agilidade, durabilidade, voo e longevidade. Não é que ele seja eterno, mas ele é mais longevo. Além da conhecida capacidade de sobreviver debaixo d'água, ele tem uma visão muito aguçada, um verdadeiro trunfo para ver os segredos dos oceanos. Desde o início em seu lançamento, a sua sunga verde é uma marca registrada em sua imagem. Outro elemento que compõe o personagem é seu grito de guerra, o Imperius Rex, que significa Rei do Império. Observando o personagem, dá para enxergar nessa frase um lado um tanto quanto egocêntrico e até narcisista de Namor. Aquele papo de se autoproclamar rei, mas no caso aqui de imperador. Mas vale dizer, por mais que surge um pouco desse assunto, ele tem geralmente o apoio dos seus. Em várias histórias, ele foi citado como o primeiro mutante porque é resultado da mistura do gene humano com o gene Atlante. Mas como bem sabemos, os mutantes estão presentes nesse universo há muitos e muitos séculos. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre. Vários retcons, que são correções na grande cronologia, já foram feitos e não dá mais para chamá-lo de o primeiro mutante. Não dá para chamá-lo assim. Conhecido aqui um pouco do personagem, passaremos para sua primeira história, publicada com maior circulação na Marvel Comics de número 1. Nas profundezas do mar, um navio descansa após o seu naufrágio. Dois mergulhadores estão vasculhando o interior da embarcação quando são mortos por um ser misterioso, Namor, que, em um breve momento, muito lembra um ser humano. Pelo menos ele tem os traços de um ser humano, né? Mas, como ele está no fundo do mar, é estranho a todos. Ele está sem equipamentos de mergulho, então definitivamente ele não é um ser humano. Ele é um ser das profundezas. Namor esmaga um dos mergulhadores apenas com uma das mãos, mostrando que é muito forte. Ele até pensa que são robôs pela forma que os mergulhadores se movimentam. Isso existe um pouquinho aqui em Wakanda Forever, tá? Não satisfeito, Namor consegue encontrar o navio dos mergulhadores e, sem cerimônias, ele afunda toda a tripulação. Namor volta para o seu lar, onde é recebido pelo soberano do seu povo. O ato do nosso personagem é visto como um sinal de força contra a raça humana. A sua mãe, Fen, parabeniza-o pelo feito. Para ela, aquele ato seria o início de uma guerra por vingança. Lembra do lance que ela teve ali, a paternidade dele, né? Mas eu vou falar sobre isso. Namor fica intrigado. Por que tanta alegria pela morte daqueles homens? Por que tanto ódio pelo povo da superfície? Um pouco, vale dizer, é explorado em Wakanda Forever também. Quem vai assistir o vídeo vai perceber esses pesares que existem na cabeça do cara. Mas voltando ao que interessa. A história inicia um flashback. 20 anos atrás,
um navio norte-americano chamado Oráculo estava realizando uma expedição na Antártida, local onde a Atlântida estava localizada. Para abrir caminho, eles jogavam explosivos e avançavam pelas camadas de gelo, que gerou a morte de muitos atlantes. A destruição estava ameaçando a existência de todo o reino, quando Fenn é enviado à superfície para investigar as razões dos ataques e um modo de cessar os bombardeios. Ao ter contato com os marinheiros, ela conhece o comandante da expedição, Leonard Mackenzie, por quem ela se apaixona, casa e engravida. A mãe do Namor ainda aprendeu a falar inglês. Os Atlantes, eles têm o seu idioma próprio, né? E como isso, avisa ao seu povo que o poder dos humanos era bem superior ao dos seres subaquáticos. No entanto, isso não impediu que o exército das águas fizesse um contra-ataque. Um contra-ataque que acabou em mais mortes para os Atlantes e o retorno de Fenn para as profundezas como quase um exílio. Namor sabia que seu povo estava preparado para buscar vingança e seria ele, o híbrido perfeito das duas espécies, senhor de uma força sobre-humana e capaz de voar, o homem responsável em dar início à guerra contra os seres da superfície. A história avança, e ao lado de sua prima Dorma, Namor segue até o farol do Cabo Ana. Seu plano é destruir todos os equipamentos do local para que os navios não tivessem orientação em alto mar, ato que ele chama de primeiro movimento. Namor ataca um guarda e consegue cumprir com seu plano. Ao ver que os marinheiros estavam indo para cima deles, Namor voa com a sua prima até um avião que passava ali por perto, derruba o piloto e segue em sua fuga. Percebam que na história, justo na estreia do Namor, o personagem apresenta uma carga de ódio e rancor com muita intensidade. Ele parece ser incapaz de medir as consequências dos seus atos para atingir o seu propósito, como foi jogar em pleno voo um piloto para fazer a sua fuga. Um detalhe, tá? Na sua língua, Namor significa, abre aspas, o filho vingador. Assim foram seguindo as histórias que vieram dessa primeira fase, que chega ao seu ápice quando, ao lado de vários outros heróis e sob liderança do Capitão América, Namor entra na Segunda Guerra Mundial. Só que depois disso, o personagem, o Namor, entra num declínio absoluto ali nas HQs. Ele vem reaparecer apenas em 1962, voltando aí ao universo Marvel, pelas mãos de Stan The Man Lee, né? O Stan Lee, que o coloca em evidência no Quarteto Fantástico, na edição The Fantastic Four número 4. Na história The Coming of the Submariner, a vinda do submarino, do subaquático, descobrimos que ao voltar da guerra e derrotar os nazistas, Namor sofre com sequelas, como por exemplo, a perda da sua memória. Sem saber quem é, começa a vagar pelo mundo. Ao ser visto em um bar, é reconhecido pelo Tocha Humana, que o ajuda e daí passa o seu processo de recuperação. Ao cortar o cabelo, devolvendo ao Namor a fisionomia que o tornou conhecido, Tocha Humana joga o personagem no oceano. O contato com a água faz com que todas as suas memórias retornem, e com isso, ele parte com um novo desejo: reencontrar a Atlântida. O que ele encontra causa grande revolta. Apenas ruínas de um império que não existe mais. Sua gente havia sido destruída por bombas radioativas, e ele emerge das águas como mais uma vez um desejo de vingança e se torna, novamente, uma ameaça para a Terra. Namor evoca das profundezas uma fera, o Giganto, que é acordado com a trombeta dos ancestrais. A besta fera marcha para cima da superfície, levando caos e destruição. O Quarteto Fantástico sai em disparada, luta contra Namor, luta contra Giganto, e a fera é neutralizada só depois do Coisa entrar dentro do seu estômago com a bomba atômica e acioná-la de lá. O Coisa sai ileso e Namor segue com a sua trombeta em mãos, mas tem ela arrancada por Sue Storm, a mulher invisível. Nesse encontro, Namor vai atrás dela sem saber que era um humano invisível e a agarra pela cintura, fazendo-a se revelar. Ele até propõe uma trégua caso ela se casasse com ele, porque, abre aspas, é a humana mais adorável que já viu, fecha aspas. Guarda essa informação, tá? Guarda bem guardadinha. Os demais membros do quarteto chegam, a discussão continua e eles conseguem mandar Namor de volta às águas. Desde esse retorno à Marvel, né, o personagem ele transita entre diferentes moralidades. Eu até adiantei no começo do texto. Diante dessa fúria, o Reed Richards ele descobre que esse temperamento está associado às mudanças de pressão a que o seu sangue é submetido quando ele está em terra firme, né? Nos levando a crer que realmente o Reed é um cara inteligente, né? Porque na Marvel todo mundo é muito inteligente, mas aparentemente o inteligente mesmo é o Reed Richards.
Richards então consegue criar um dispositivo que permite que Namor controle as suas emoções, fazendo-o então um importante aliado ali para o quarteto e para a Terra como um todo, né? Namor vai, a partir disso, passar por importantes grupos da Marvel. Ao lado do Homem de Ferro, Doutor Estranho e Senhor Fantástico, Raio Negro também e o Pantera Negra, ele integra uma organização secreta chamada os Illuminates, e desde então mantém reuniões para definir assuntos pertinentes do universo conhecido. Namor, ele também foi responsável pela reintrodução do Capitão América no universo Marvel. Foi ele quem bateu no gelo do Polo Norte, que revelou um bloco gigante em que o Capitão América estava lá, preso e congelado. O Príncipe Submarino uniu forças periodicamente com o Hulk, o Doutor Estranho e o Surfista Prateado, a fim de se contrapor a ameaças contra a humanidade, naquela que viria a ser a formação original dos Defensores. Mas é sempre bom lembrar como a sua arrogância e o seu temperamento hostil sempre vinha dificultar o entrosamento com a equipe. Ele ainda integrou a elite da Marvel, os Vingadores, mas a opinião pública pesou nesse caso porque causou muita revolta. Isso dos quadrinhos, né? O fato da presença dele nesse grupo. A mansão dos Vingadores ficou lotada de repórteres da população que olhavam desconfiados para o aliado. Ora, anos antes, Namor queria destruir a cidade, né? A Terra até. E agora tá querendo vingar? Ele não durou muito tempo na equipe. Ele não aceitava também muito bem as autoridades, né? Os humanos em si também ele não se batia. Algo que se agravou quando a Vespa passou a liderar a equipe, que também ele não se batia muito. O fato é que a maré do Namor estava baixa. O Danilo é bom, né? Ele até conhece o novo amor, a Marina da Tropa Alpha, e se casa com ela. Mas ele descobre que ela se trata de um alienígena que se transforma em um monstro selvagem durante os períodos de procriação. Namor não tem escolha. Ele usa a espada de ébano do Cavaleiro Negro para matá-la. E falando em amores, Namor nunca negou, ao longo dos anos, que é um galanteador. Ele é um galinha. Quer dizer, ele é... Qual é o galinha do mar? Pior, ele não tinha vergonha de ir atrás das casadas, especialmente a Sue Storm, né? A mulher do Reed Richards, por quem ele se apaixonou logo pela primeira vez que viu. Adicionando em sua cartela de poderes a talaricagem, ele consegue, algumas vezes, separar o casal fantástico, levando o Sue para viver em Atlântida, ou como diria Fagner, para fazer borbulhas de amor. O famoso quem dera ser um peixe. Namor deixou os Illuminati depois que o Homem de Ferro convocou o grupo para discutir sobre uma suposta invasão, que é a invasão secreta. Logo depois, Raio Negro revelou ser um impostor Skrull e atacou a todos antes de ser morto por Namor. Namor disse então que não confiava mais nos outros membros ali dos Illuminati e deixa o grupo. E foi nessa fase que ele conheceu uma nova paixão, a Emma Frost. Após os acontecimentos de invasão secreta, ambos foram convidados para serem membros da cabala de Norman Osborn. E Emma, inclusive, garantiu que Namor, mesmo sendo mutante, seria aliado dela e dos X-Men se a cabala desmoronasse. Então, por isso que ele foi com ela. Namor, envolvido com a situação, fica do lado de Emma, que havia dito para ele que ainda tinha sentimentos pelo Ciclope, né? O que com certeza já deu aquele comichão do Namor em ir atrás de mais uma mulher relacionada. E uma curiosidade relevante aqui, tá? O cara já se relacionou com branca, loura, negra, mulher de pele azul, verde, todas as cores. Mas na revista Uncanny X-Men de volume 2, a edição 8 mais precisamente, a gente descobre que ele não gosta de ruivas. De jeito nenhum. Ele já disse, não gosto de ruiva não. Mas voltando ao que interessa, tá? Namor, em mais uma virada, entra para os X-Men, mesmo que nesta altura fosse visto como um anti-herói. Lembra que o gene diferente em seu DNA o fazia ser considerado um mutante? Pois bem, essa foi a credencial para que ele entrasse no time. Namor era um valioso aliado, especialmente em missões submarinas. Nos X-Men, ele participou do grande arco Vingadores vs X-Men, uma luta que não houve ganhador, né? Ganhador nem perdedor, porque era a soma de muitas cicatrizes de anos de divergências entre as equipes. Um dia eu vou falar sobre. Eu adoro esse arco, inclusive, tá? Nesse arco, Namor esteve entre os 5 mutantes infectados pelos fragmentos da Fênix. Acompanhamos isso em Vingadores vs X-Men de número 8, que é quando Namor entra em descontrole por causa do poder. Ao descobrir que os Vingadores estavam em Wakanda, ele inunda o país, isso ele, né, subjugado pela Fênix, tá? Ele inunda o país, acentua um conflito antigo entre os Atlantes e os Wakandianos, e essa briga rende muitas baixas de ambos os lados, se arrastando por vários e vários anos. É daí que vem muito da questão de Wakanda Forever. Muito, é só parecidinho, não é muito daí não, mas um pouco daí. Namor não retornaria mais aos X-Men, voltando para um antigo grupo, os Illuminati, por causa de um grande desalinhamento das realidades que destruiria todo o universo. Então, por um bem maior,
ele sai do posto ali de anti-herói, digamos assim, e vai viver mais uma vez ao lado dos Illuminati. Mas nem só de guerra vive o homem, tá? Namor é líder de Atlântida e atuou como diplomata no cenário mundial. Sempre presente em nossas análises de personagem, John Byrne também esteve à frente das publicações do personagem, e Namor também mostrou a sua perspicácia nos negócios quando entrou no mundo corporativo humano por um tempo. Eu acho que ficou claro como a gente está diante de um personagem clássico, muito importante, cheio de conexões com o universo dos quadrinhos e, consequentemente, creio que deverá ter muitas ramificações no universo cinematográfico da Marvel. Suas muitas camadas, e aqui sem nenhum trocadilho, tá? Possibilita-nos entender o que forma esse personagem lendário que é o Namor. Um personagem que sofreu pelas tragédias de seu povo, que é visto como um ser diferente daqueles que fazem parte da sua origem, como por exemplo os humanos, né? E uma pessoa que sempre busca lidar e nem sempre consegue com sentimentos fortes e por vezes nocivos. O seu temperamento é muitas vezes dominante naquilo que ele tenta fazer até de bom. Esse é o príncipe das profundezas. Esse é Namor em muitas partes aqui da sua grande história. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Mais uma vez, fica aqui o meu abraço e o meu muito obrigado pela parceria com Danilo Bezerra. E o pedido para lerem Namor As Profundezas. Dessa, eu não falei aqui para não dar spoilers, mas o link está no primeiro comentário. Muito obrigado por chegar até o final desse vídeo. Até a próxima e tchau.